Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu gostaria de trazer hoje aos nobres colegas e a quem nos assiste pelo canal 16 da TV Câmara, um relatório dos programas e ações sociais na cidade de Caxias do Sul, promovidos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, na qual o ministro é um gaúcho, Osmar Terra. E isso é importante para que nós tenhamos ideia como é que está hoje a posição de Caxias do Sul dentro de alguns itens de pobreza. Então, existe o chamado Cadastro Único, CAD Único, que é um cadastro que tem informações dos três entes da federação, governo federal, governo estadual e governo municipal. E quem tem direito a participar, a se inscrever no Cadastro Único? Famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total. Onde é que está Caxias do Sul dentro dessa questão? Nós temos em Caxias do Sul hoje, total da população em extrema pobreza, hoje em Caxias do Sul, 4.389 pessoas em extrema pobreza. Quantas famílias são beneficiárias do Bolsa Família em Caxias do Sul? 7.559 famílias são beneficiárias do Bolsa Família. Valor repassado em junho pelo governo federal para Caxias do Sul, R$1.200.000. Valor acumulado nesses 6 meses, R$6.100.000, e o valor anual repassado projetado para 2017 por parte do Ministério para Caxias do Sul, R$12.200.000. A Bolsa Família, atualmente, ela compreende no Brasil quase 14 milhões de famílias no Brasil. Famílias que recebem o benefício com valor médio de R$182. Eu chamo a atenção que pode parecer muito pequeno esse dado de Caxias do Sul, porque as famílias de Caxias do Sul representam, dentro deste cômputo de 14 milhões, apenas 0,054%. É muito pouco, é muito pequeno. Esses dados nos foram passados pelo ex-prefeito Antônio Feldman, que hoje é o diretor do Ministério do Desenvolvimento Social, e também com dados do ministro Osmar Terra, onde ele colocava para nós, no encontro há 2 meses atrás, em Flores da Cunha, que nós estávamos num paraíso em relação às cidades no norte e nordeste brasileiro, que 80% da sua população dependem do Bolsa Família. 80%. O nosso dado é pequeno? Sim, é pequeno, mas nós não podemos aceitar este dado, mesmo sendo pequeno. Nós temos hoje 4.389 famílias em grau de pobreza extrema em Caxias do Sul. Vejo alguns dados interessantes nos últimos anos. Segundo esse economista da Fundação Getúlio Vargas Social, entre 2014 e 2016, nós tivemos um aumento da pobreza no Brasil de quase 6 milhões de brasileiros. Isso demonstra a crise na qual nós estamos hoje. 6 milhões. Abaixo da linha de pobreza, representa uma renda familiar per capita mensal, de R$230. Portanto, no final do ano de 2016, o Brasil contava com 22 milhões de brasileiros abaixo da pobreza. Isso não foi nunca dito, né, em campanhas políticas, nos últimos anos, tudo era bom, tudo estava melhorando no Brasil. Esses são os dados oficiais do Ministério. A que ponto que chegou o nosso país e a nossa cidade, infelizmente, ela está com um percentual baixo, mas ela está dentro desses dados infelizes do nosso país. Isso aqui são alguns números do crescimento do Bolsa Família. Números que foram sendo elevados a partir de 2004, significativamente, foram elevados
nos 4 primeiros anos do governo do ex-presidente Lula, dobrou o número de famílias no Bolsa Família, depois também dobrou no outro governo do presidente Lula, e o que nós percebemos é que sempre no final do último ano, para a reeleição, sempre aumentava o número do Bolsa Família. Mas por que eu trago isso? Hoje estamos em torno de 13 milhões e 900 que utilizam o Bolsa Família no Brasil. Eu trago isto porque o ministro Osmar Terra, numa conversa que tivemos, e justamente eu trago esta capa aqui, e nós perguntávamos para ele assim a política, né, da saída, e ele nos colocou um fato em que ele participou em 2008 de um debate numa rádio em São Paulo, na época com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Desenvolvimento Social e Agrário do governo do presidente Lula, aonde ele fez o seguinte questionamento àquele ministro: qual é a política do Estado de saída destes que estão no Bolsa Família? E qual foi a resposta que ele teve? Não existe. Nós só queremos a entrada. Nós só queremos a entrada. Quanto mais entrada, né? Vocês já entenderam qual é a resposta, né? Quanto mais entrada, são mais votos. Mas aí a gente se pergunta, qual é a política de Estado para a saída dessas pessoas do Bolsa Família? Se o Estado, se um governo não tem uma política, é só aumentar, 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 e essas pessoas não terão condições lá na frente de se tornarem o quê? Independentes, porque continuaremos com uma política paternalista. Então vejam, por que eu coloquei esta foto? Porque aqui tem alguns programas do Ministério e do Cadastro Único, e essa é a nova chamada, conhecer para incluir, mas a chamada principal do ministro é emancipar é preciso. Isto é, nós temos que fazer com que as pessoas que participam do Bolsa Família se tornem emancipadas e saiam do Bolsa Família e não entrem no Bolsa Família. E para sair elas têm que ter emprego. Elas têm que ter condições, e nós estamos conseguindo, pouco, no Brasil, a voltar a ter emprego. Isso aqui são alguns dados de Caxias do Sul. Nós temos o chamado benefício de prestação continuada, o BPC, que são ajudas mensais equivalentes para pessoas de 65 anos ou mais, e os PCDs, que são pessoas com deficiência, capacidade deficientes, para o trabalho. Hoje, em Caxias do Sul, nós temos 2.900 pessoas que são contempladas por este projeto, 1.916 pessoas com deficiência e incapacidade para o trabalho e 984 idosos, sendo que, mensalmente, o governo federal manda 2.700.000 para Caxias do Sul, com o valor por ano de 29 milhões. E aqui também são dados atuais. Qual é o saldo hoje em conta corrente do Fundo Municipal, né, do Fundo de Assistência Municipal, em Caxias do Sul? O saldo é R$ 1.300.000. E sobre o segmento de segurança alimentar, banco de alimentos, distribuição da agricultura familiar e restaurante popular, em 6 meses o governo federal enviou para Caxias do Sul R$ 917.000. Parecem números pequenos, mas são números que, para a realidade de Caxias do Sul, até são significativos, mas nós deveríamos diminuir esses números. Nós não podemos ficar parados quando vemos esses números em qualquer canto do Brasil. Se outros municípios ficam parados dentro da política do paternalismo, de continuarem só dependendo do governo federal, do governo estadual, nós não teremos um avanço no Brasil. E por que eu trago esses dados hoje aqui? Que qual é hoje a minha preocupação pegando esses dados? A preocupação é que, se nós não tivermos uma política contra o desemprego, nós não vamos avançar em Caxias do Sul. Permite uma parte, senhor Dr. E até este momento, eu não vi nenhuma ação do Poder Executivo Municipal sobre a questão em relação ao desemprego em Caxias do Sul. Eu não vi nada.
Eu vi preocupação com o calçamento na frente da PAI e coisas assim. E essa é uma preocupação que nós temos que trazer. Desculpa, vereador Eloy, só para finalizar, nós estamos aqui com os representantes dos laboratórios, que já colocaram aqui que é o exemplo de uma nova possibilidade de desemprego. Então, em vez da prefeitura falarem, vamos diminuir o desemprego para diminuirmos esses dados, nós não estamos vendo nenhum projeto que venha atacar justamente o desemprego de Caxias do Sul, como hoje o jornal apresenta o aumento do número de desempregos em Caxias do Sul. É isso, senhor presidente, é isso, senhoras e senhores vereadores. Uma declaração, líder da bancada.